Olá, você, seja muito bem-vindo. Este é o nosso terceiro capítulo sobre a matemática oculta. Caso você não tenha ouvido os áudios anteriores, eu recomendo que pare agora e retorne. Até o presente momento, nós tivemos uma atividade introdutória apresentando a numerologia, um pouco da história dela e alguns personagens de grande valor que envolvem diretamente esse estudo sobre os números e as operações matemáticas. Na sequência, foi falado um pouco mais a fundo a respeito dos próprios números, o que eles representam. E então começamos realmente a destrinchar, ainda que superficialmente, os números aos quais são representados por apenas um dígito, né? Onde nós estamos falando do número 0 até o número 9. Esses são os números que vão integrar a essência, são os números unitários, que são os números de maior valor, porque todos os outros acabam partindo desses 10 primeiros números, né? Então foi apresentado, né, de acordo com a possibilidade, né, informações sobre o número 0, sobre o número 1, chegando até o 9, né? Certamente, tudo que foi falado anteriormente representa apenas um vislumbre da qualidade abstrata que cada número compõe, né? Seria impossível nós apresentarmos por total, né, em íntegra total, o que representa cada número, né? E até mesmo nos falta consciência para compreender o que cada número pode representar. Então, tudo que já foi falado até agora, tudo que já foi apresentado, representa apenas uma fração, né? Um vislumbre do entendimento ao qual eu pude chegar sobre cada um desses números. Certamente muito mais poderia ser falado, mas também existe uma limitação técnica quanto ao próprio fator do tempo, e até então, para que não se torne muito entediante, desgastante, né? Ficar falando e falando sem parar sobre o que representa cada um dos números. Então, foi basicamente uma síntese bem elaborada, onde eu tentei da melhor forma possível expressar o que cada um desses números representam para mim, né? E nesse capítulo de hoje, nós vamos conversar um pouco a respeito dos números compostos, né? Que são números que já estão além da própria cadeia do número 9, são números que eles vão ser compostos porque eles vão ser constituídos por mais números, né? Mais dígitos, e isso pode ser com 2 dígitos, 3 dígitos, 4 dígitos, indiferente do tamanho do número, né? Do tamanho do número. Eu separei alguns números dos quais eu considero os mais relevantes para essa conversa. Certamente tem vários outros valores aos quais eu vejo uma grande importância dentro deles, porém também para que, né, não exista uma extensão muito longa nessa atividade, eu me limitei a alguns números mais próximos, né? Que seriam eles os números que a gente vai conversar aqui hoje, né? É o número 10, o 12,
o 22, o 33 e o 40. Certamente teriam muitos outros ao qual valeria a pena ser citado, mas me limitei apenas a estes números. Então, quando nós falamos desses números compostos, a primeira coisa que eu já devo ter em mente é que eles são formados por 2 ou mais dígitos, né? Como, por exemplo, o primeiro número ao qual vamos conversar um pouquinho é o número 10. Mas eu poderia, por exemplo, pegar um número de 3 dígitos. Eu poderia explanar aqui algumas explicações a respeito do número 666 ou 666, ao qual é um número muito mal entendido e mal interpretado, muitas das vezes com a intenção realmente de pôr medo, ou interpretações desses números ao qual está estabelecido única e puramente de dogma, né? Então, quando tratamos de números compostos, números formados por mais dígitos, né? Uma das coisas que devemos ter em mente é que esse número, né, que é composto por mais de um dígito, ele vai representar o valor de todos os números que estão integrando, né? Como, por exemplo, o número 10 aqui mesmo. Então, o número 10 ele é formado por 2 dígitos, por 2 números, o número 1 e o número 0. O número 10 ele representa o valor do 1 e do 0. Então, a consciência que compõe o número 1 e que compõe o número 0 estão impregnados no número 10. O número 10 ele vai ser para a gente uma síntese desses dois números, né? Então, eu tenho o 1 como o início e o 0 como o fim, por exemplo, né? Eu posso considerar o número 1 como o número do absoluto e o 0 como o número do infinito. Eu posso representar o 1 como tudo e o 0 como o nada, né? Então, o número 10 ele está carregando esse simbolismo tanto do número 1 quanto do número 0, né? É até interessante porque você que está me ouvindo, nós estamos nos comunicando através de um canal, de um veículo que a própria computação permitiu com que você estivesse me escutando nesse exato momento. Quando falamos de computação, a computação convencional, né, que é o que nós temos acesso atualmente, toda essa estrutura da computação, toda a forma como ela trabalha, todas as informações, cada palavra que eu estou utilizando nesse exato momento em que você está me ouvindo, ela é convertida em um código, né? Um modelo de código binário. Então, cada palavra mencionada aqui, ela é captada, convertida em um código binário. Esse código ele é transferido até chegar a você nesse momento. Agora que você está me ouvindo, o que o seu aparelho está fazendo é converter esse código binário que foi gerado em uma palavra, na palavra que eu falei. E esse código binário utilizado, ele é composto de 0 e 1. Então, tudo que nós temos acesso à computação atualmente, falando uma computação convencional, os parâmetros dela trabalham, né, dentro dessa programação, dessa estrutura matemática de 0 e 1, tá? Onde 0 é nada e 1 é tudo. E aqui nós estamos falando sobre o número 10, que vai representar justamente isso, né? O número 10 ele é um número formado por um código binário, que é o 1 e o 0. Veja que a combinação do 1 e do 0 é capaz de criar algo
algo muito difícil da nossa compreensão, que é a própria informática, que é a própria computação, né? E esse é o exemplo que eu estou trazendo aqui para que a gente entenda a importância, né, dessa estrutura numérica, né? Como já mencionado, né, citando a própria frase de Pitágoras, né, tudo é número. Então, tudo pode ser convertido para números, e a conversão disso em números nos dá a computação hoje, né? Que apesar de ser algo físico, né, algo que eu realmente posso utilizar, posso operar nela, ela torna-se uma coisa muito abstrata, muito difícil de entender como a computação funciona, como a internet funciona, como todos esses veículos são capazes de operar, né? Mas, indiferente de eu compreender ou não como tudo isso está acontecendo, ele está se apoiando, está se alicerçando, né, num processo matemático, né? No processo composto por números. Então, quando estamos falando desses números compostos, recapitulando aqui, né, eu estou falando sobre... Se eu estou falando do número 10, por exemplo, eu estou falando do número 1 e do número 0. Então, a consciência, o 10, ele representa a síntese desses dois números, né? Mas existe também uma sequência. Aqui existe uma sequência. Se eu estou falando do número 10, eu tenho primeiro o número 1 e depois o número 0, né? Existe uma sequência estrutural que vão compor o meu número 10. O número 1, que é o primeiro número, ele vai realizar o seu trabalho, né? Ele vai aplicar a sua função, a sua consciência, e assim que ele realiza esse seu trabalho, o número 0 passa a atuar, né? Então existe uma combinação na força dos dois, mas o número 1 trabalha para que o 0 venha a trabalhar. Então, pegando um pouquinho do que a gente já conversou até agora, eu posso entender perfeitamente que o número 10 ele vai me representar a manifestação, né, a ideia por trás de tudo, né, a construção, né? O número 1 vai me representar essa completude, né, onde ele torna-se um algo absoluto, onde nele está sintetizado tudo. E o 0 é o momento onde ele se desfaz em nada, né? Então eu tenho a plenitude e eu tenho nada, né? Eu tenho tudo e o nada no próprio número 10. Nós vamos abordar melhor o número 10 e isso vai ficar mais claro. Então, quando estamos falando de um número composto, eu tenho esse número formado por 1, 2 dígitos ou mais, e esse número representa a somatória de todos esses dígitos, né? A essência, a síntese que esses números possuem. Mas, ao mesmo tempo, existe uma sequência, onde essa sequência vai denotar os passos, as etapas, né? Como esse número vai processar, como esse número vai operar. Então, isso é um outro ponto de muita relevância quando nós observamos e tentamos extrair conhecimento através de um número composto, né? E outra situação muito, muito importante dentro de números compostos é também a redução dele, né? É obter um número essencial deste número, né? Se eu tenho o número 10, novamente citando, eu tenho ele composto pelo 1 e pelo 0, e eu posso tanto analisar esse número 10 como o próprio número 10, né? Eu posso extrair uma essência vinda do número 10, mas eu posso reduzir ele a um simples dígito e compreender a essência desse número 10, né? Então, se eu tenho o número 10, eu tenho o 1 mais o 0, e isso vai me resultar no valor de número 1. Então, a essência do número 10 é o próprio número 1, né? Dito isso, a gente volta ao que já foi comentado, né, onde todos os números acabam partindo do número 1, né, e logo
todos eles retornam para o próprio número 1, né? O último número ao qual nós conversamos no capítulo anterior foi o número 9, que está representando uma completude da manifestação, né? Ele está carregado da energia de todos os números que vieram anterior a ele. Então, partindo para o próximo passo, que é o número 10, o número 10 ele já vai ser um número, se eu for ver em uma questão quantitativa, né? Ele é superior ao número 9, ele é superior a esse número 9, mas a essência dele é a essência do próprio 1, né? Aqui eu já estou até entrando um pouquinho na explicação, né, da representação do número 10. Então, esse número 10 já está representando o retorno à própria unidade, né? E eu chego a essa compreensão mesmo fazendo essa redução numeral dele, né? Essa redução, onde eu decomponho ele em um único dígito, né? Então, sempre que nos deparamos com um número composto, é muito interessante, muito importante que eu observe tanto o número por inteiro quanto a redução dele, né? Eu citei anteriormente o número 666, 666, a gente pode até mesmo tomar ele um pouquinho por exemplo, né? Eu tenho 6, 6 e 6. Eu posso olhar essa estrutura, né, de 3 vezes 6, né, onde eu tenho 3, 6. Eu posso analisar esse número por si só, né? O que vai representar, o que vai imprimir em mim essa tônica, né, do 666. Eu posso decompor esse número e observar que ele é formado por 3 números 6. Então eu penso na essência do número 6, na essência do número 6 e na essência do número 6. Eu penso na essência do número 6 trabalhando 3 vezes, né? Então eu tenho 3 trabalhos do número 6, né? Lembrando que o número 6, ele é a própria polaridade do número 3, né? Então, seria a mesma coisa que eu falasse que eu tenho 6 números 3, né? Eu tenho 6 vezes a manifestação operando, eu tenho 6 triângulos operando, né? Ou posso pensar no 666 como 3 hexágonos. Eu tenho 3 vezes o número 6 em atuação, né? Se eu for pegar um breve exemplo do que vai representar o número 6, que seria o equilíbrio do espírito com a matéria, né? Quer dizer que o espírito e a matéria, eles trabalharam 3 turnos, trabalharam 3 vezes, né? Então aqui eu analisei o número 666 de forma individual, né? 6, 6 e 6, 6, 6 e 6. Eu posso reduzir esse número a um único dígito, né? Então eu tenho 6 mais 6 mais 6, me dá um total de 18, né? Total de 18. O próprio 18 ele já vai carregar um simbolismo dentro dele, né? O que o 18 pode representar para mim, o que esse 18 pode dizer para mim, né? O próprio número 18 ele já vai ter uma vibração particular dele, né? Mas essa vibração particular dele, ela tem uma ressonância com a vibração do 666. E eu posso reduzir uma vez mais esse 18 para que eu chegue em um único dígito, onde eu vou somar o 1 mais o 8 e eu tenho o próprio número 9, né? Eu tenho o próprio número 9. E aí eu vou reparar que o 666 ele tem uma correspondência com o próprio número 9, né? Que é o número dessa completude. Então vejam que um estudo numérico, né, um estudo de uma numerologia séria, de uma numerologia onde eu estou aplicando o viés oculto dentro dela, ela me leva por caminhos muito profundos, né? Ela exige que eu me dedique muito e que eu trabalhe muito para começar a extrair o valor consciencial que cada um dos números pode corresponder, né?
Então, isso é um pouquinho dos estudos ao qual eu posso fazer trabalhando com um número composto, né? E essa parte da redução é uma coisa muito importante sempre a ser feita, e recomendo até mesmo que você aplique essa ideia, né, da redução na sua data de nascimento, tá? A sua data de nascimento ela vai ser composta, né, por um total de 8 dígitos, né? 2 dígitos vão representar o dia, 2 dígitos vão representar o mês e outros 4 dígitos vão representar o ano. Então aqui você já tem uma estrutura numeral completa que está representando a sua data de nascimento. Então, parte da sua tônica, né, da sua tônica como ser humano, ela está impregnada nessa data em que você nasceu, né? Analise essa data por inteiro, né? Analisando essa data por inteiro, você já vai ter uma expressão numérica. Você já pode tentar obter alguma informação numérica pelo número cheio, né? Você pode obter uma informação pegando a sequência, né? Primeiro dígito, segundo dígito, terceiro dígito, quarto dígito, quinto, sexto, sétimo e oitavo. Então aqui eu já tenho uma segunda análise a ser feita para a minha data de nascimento, né? E aí, por fim, eu posso fazer esse cálculo e reduzir isso a um único dígito, né? Então, eu somo os 2 dígitos do dia, somo os 2 dígitos do mês, somo os 4 dígitos do ano. Aqui eu já vou ter uma redução, né? E essa redução ela já pode me representar alguma coisa. Eu posso calcular todos esses valores de novo, vou chegar a um outro dígito, provavelmente, composto por mais de um dígito, né? Vai ter outra expressão, vai me transmitir um outro entendimento. E realizar esse cálculo até você obter um único dígito final. Esse único dígito final, ele está em direta correspondência com a sua tônica individual, né? Com a sua tônica pessoal. Então ele já vai carregar você está carregado com o valor desse número, né? E aí cabe uma análise profunda, pessoal, para ver o que esse número vai representar para você, né? E além disso, óbvio, algo que eu não falei aqui até agora, é que às vezes algum número pode até mesmo acompanhar a sua vida, né? Algumas pessoas têm uma certa ligação com um número específico. Às vezes é um número que, entre aspas, persegue essa pessoa, como por exemplo, eu sempre estive na escola e sempre meu número na chamada era o número tal, né? É um exemplo, né? A pessoa, ela, em várias ocasiões particulares da vida dela, ela se deparou com um número em particular. Se você é, entre aspas, perseguido por um número, você sabe muito bem do que eu estou falando, né? É um número que frequentemente aparece para você, é um número que está em constante presença na sua vida. E esse número ele quer dizer algo para você, e não necessariamente ele é um número que está ligado à sua data de nascimento, mas ele é um número que tem importância para a sua vida, né? E cabe a você decifrar esse número, desvendar o que ele pode dizer para você. Então, a constante atenção na nossa vida para que a gente capte esse tipo de informação que chega até a gente, ela é muito importante, porque nos auxilia no nosso desenvolvimento, no nosso crescimento, né? Então, os números compostos eu vou analisá-los dessa forma, né? Tanto de uma forma integral, vendo o número por inteiro, vendo o número isoladamente, né? Todos os números que constituem esse meu número composto, e posso fazer também a decomposição, né? A redução desse número até chegar a um único dígito, tá? Essas são as 3 formas básicas da qual eu posso buscar um entendimento, né, tirar uma interpretação de um número composto.
Entrando agora já realmente na definição desses números que eu separei para dialogarmos aqui hoje, vamos falar primeiramente do número 10, número esse que já exploramos um pouquinho, né? Então, o número 10 ele tem essa tônica, né, do 1 e do 0, tá? Ele representa o retorno à unidade. Então, é aquele cálculo básico que a gente já fez do 1 mais o 0, que vai representar o próprio número 1. Então, se eu penso no número 9 vindo anterior ao número 10, no número 10 eu já tenho o retorno ao próprio 1, né? O número 10 ele é uma representação do Ouroboros, né? A serpente que come a própria cauda. Então, é aquela coisa do início e do fim, né? Então, o número 10 ele pode representar para mim tanto o final, né? Tanto aquele último degrau, como ele pode me representar o retorno, né? Um novo degrau, uma nova etapa, né? Eu estou dando essa continuidade, eu retornei ao estágio inicial, né? Então ele tem essa tônica de retorno à unidade, o reinício do ciclo, tá? Eu completei toda essa etapa partindo lá do 0, passando pelo 1, o 2, cheguei no meio do caminho, que vai ser o meu 5, vou progredindo, chego ao número 9, que seria essa completude, seria esse estado avançado, e eu reinicio esse ciclo no número 10, né? Óbvio, eu reinicio o ciclo, só que uma etapa acima, né? Um nível acima de onde eu havia começado. É pensar em lances de escada, né? Eu tenho um lance de escada com 9 degraus. O momento em que eu supero a esses 9 degraus, eu me deparo com um platô. Esse platô, ele mantém um nível, eu caminho um pouco nesse platô, eu me mantenho no mesmo estágio, porque eu estou caminhando nesse platô, mas eu não subi nada. O momento em que eu me deparo com um novo lance de degraus, ao mesmo tempo que esse vai ser o meu 10º degrau, ele também vai ser o primeiro, porque ele é o primeiro degrau de um novo lance de degraus, né? Então é um novo ciclo a ser começado e entendendo que lá para frente eu vou me deparar com um novo platô para recomeçar de novo, né? Então isso é um simbolismo ao qual nós podemos utilizar para compreender um pouquinho o próprio número 10, né? Então o número 10 ele é um símbolo da eternidade, né? É um símbolo de eterno retorno, onde eu venço todas essas etapas e reinicio, né? O número 10 ele é um símbolo de grande simbolismo dentro dos estudos cabalísticos. Eu não vou me aprofundar muito aqui nesse tema de Cabala, mas é importante que a gente saiba que a Cabala ela é formada exclusivamente por números, né? Por mais que exista uma magia das próprias letras, uma magia do som, uma magia das formas, tudo isso construído dentro da própria Cabala, os números são a essência de tudo isso, né? Da palavra, da forma, tudo isso tem como alicerce a própria magia dos números, né? Então o número 10 dentro da Cabala, ele vai representar a letra hebraica Yod, né? Yod, ela tem o simbolismo, né? Ela tem o valor do número 10, né? E o Yod é a primeira letra que vai compor o nome do tetragramaton, o nome de Deus, né? Que é Yod, He, Vav, Het. Então eu tenho como primeira letra, né, que vai compor o nome do tetragramaton, Yod, né? Então seria esse símbolo da infinitude, né? O símbolo dessa eternidade, ela faz parte do Yod,
né? Então, a própria eternidade seria o primeiro, uma simples forma de eu interpretar a primeira letra do nome de Deus, né? Então, alguns outros números aos quais eu separei aqui, eles também têm uma importância cabalística muito grande, né? Mas eu não vou me aventurar muito neste caminho. No futuro eu pretendo trazer uma atividade falando, tendo como ponto principal de alvo a própria Kabbalah, tá? Mas com certeza vale muito a pena falar, quando falamos de 10, citar a própria letra Iod, né? Que é uma letra de muito poder. O número seguinte, ao qual eu separei aqui, eu poderia falar um pouquinho sobre o 11, mas eu achei mais interessante falar sobre o 12, né? Então, são alguns, como eu já falei, são alguns números específicos, formado por 2 dígitos que eu separei aqui para que a gente nos aventure um pouquinho dentro deles. O número 12, ele possui um valor muito grande dentro do ciclo atual da humanidade, tá? Isso nós já podemos até ver, porque quando nós pensamos em astrologia, por exemplo, nós temos os 12 signos, que vão representar 12 temperamentos do ser humano, né? O zodíaco ele é dividido em 12 setores específicos, né? Esses 12 setores, eles estão apoiados nas 12 constelações que formam o meridiano da abóbada celeste, né? Então, na abóbada celeste eu tenho um total de 88 constelações. Dessas 88 constelações, 12 delas formam um cinturão. Esse cinturão ele se encontra na eclíptica, né? A eclíptica é o caminho por onde os planetas percorrem, né? Se eu olhar para o céu, existe um meridiano no céu, né? Esse meridiano ele passa bem acima de nós, né? Esse meridiano é o próprio trajeto que o Sol percorre, né? E não somente o Sol, mas todos os planetas, eles percorrem uma faixa no céu, e essa faixa é denominada de eclíptica, tá? Essas 12 constelações do zodíaco, elas são as 12 constelações que estão localizadas junto desse meridiano, né? Da eclíptica. E como temos 12 meses o ano, esses 12 meses são distribuídos cada mês, cada ciclo, né? Em ligação com uma dessas constelações ou um desses signos, né? E cada um desses signos, eles nos expressam um tipo de ser humano, né? A gente não pode rotular uma pessoa somente por causa do signo que ela possui, né? Existem muitas outras variáveis além do próprio signo, né? A própria astrologia, ela engloba muitas outras coisas além do próprio signo solar, tá? Então, por isso, nós devemos tomar um cuidado muito grande quando começamos a estudar astrologia, por exemplo, ou se simplesmente somos interessados em astrologia, porque não devemos rotular uma pessoa porque descobrimos ou ela falou qual é o seu signo solar, né? Existem muitas outras variantes que vão moldar uma personalidade além do signo solar dela, né? Óbvio, isso é uma influência que esse indivíduo vai receber, né, na sua psique,
mas nós, como seres humanos, nós temos o poder de aceitar ou não esse tipo de influência, né? Só que não é somente essa influência, são várias outras que acabam nos permeando, tá? E como disse, né, já se disse mesmo, a influência dos astros, elas apenas nos influenciam mesmo, né? Elas não nos obrigam a fazer nada, né? Então, os 12 signos, eles são uma própria expressão, né? É uma forma de expressão, né? De como esse número 12, ele tem uma complexa correlação com o ser humano, né? Esse número 12, né, como nós vimos, ele é formado pelo número 1 e pelo 2. Então eu tenho aqui tanto a essência do uno quanto a essência do 2 que vão construir esse número 12, né? O número 12 ele é formado por 3 vezes o número 4. Ou eu posso interpretar também perfeitamente dizendo que ele representa 4 vezes o número 3, né? Então eu tenho o ternário e o quaternário envolvido nisso, né? Nessa construção do número 12. Eu tenho a trindade e o quaternário, né? Eu posso pensar perfeitamente no número 12 como 4 triângulos, ou eu posso pensar nele como 3 quadrados, né? Então é a manifestação da trindade no próprio terreno, né? Eu tenho a trindade manifestada no próprio quaternário. Isso é uma das coisas, né? Uma das tônicas que o número 12 acaba carregando. Pensando dentro desse âmbito da astrologia, ao qual já foi citado, né? Eu posso pensar perfeitamente no quaternário, né? Esse planeta Terra. Nós já conversamos um pouco sobre o próprio número 4, eu já expliquei um pouquinho sobre essa interpretação do quaternário representando a Terra, né? Representando o que existe manifestado, o que existe material. Então, se eu penso nessa trindade manifestada em cada um dos 4 cantos da Terra, eu já vou ter o número 12, né? Se eu penso no triângulo, né? Nessa Santíssima Trindade descendo até cada um dos 4 pontos cardeais, eu já vou constituir um total de 12 seres, por assim dizer, ou 12 tipos distintos de seres, né? De seres humanos. Então é a manifestação do trino, né? O terceiro, no próprio plano da matéria, no próprio plano da Terra. Uma outra forma de se compreender, né? Uma forma em que já foi representado essa tônica do 12, dessa importância do 12, ele está presente nas próprias pirâmides, né? Bom, existem pirâmides espalhadas ao redor de todo o planeta Terra, diversas culturas diferentes construíram pirâmides, utilizaram de pirâmides como templos, utilizaram de pirâmides como centros de iniciação humana, né? E existem 2 tipos basicamente de pirâmides. Existem pirâmides de bases quadradas, e existem pirâmides de bases triangulares. Quando falamos de uma pirâmide de base triangular, essa pirâmide ela está expressando a tônica do número 9, né? Então ela representa uma tônica de uma completude, uma tônica diferente, né? Da pirâmide de base quadrada, né? De base quadrática. Quando pegamos uma pirâmide como essa, que é a mais comum, quando a gente fala de pirâmide, a primeira pirâmide que nos vem à mente é essa de base quadrada, né? Ela representa o quê? Um quadrado de base, né? Um fundo quadrado. Então eu tenho 4 lados iguais, 4 faces iguais, e de cada face vai subir um triângulo, né?
esses 4 triângulos eles sobem e se encontram em um ponto central, né? Constituem uma única vértice. Então, essa é a representação das próprias pirâmides, né? Eu tenho 4 triângulos, como já mencionamos anteriormente, né? Então, isso é sim uma forma em que já foi utilizado pelos antigos de captar essa tônica do valor do 12, né? E da mesma forma, né, de emitir essa tônica dos 12 valores para o próprio desenvolvimento da humanidade, né? O número 12 ele vai representar, assim como já foi falado, né, os 12 signos do zodíaco. Então, os 12 signos zodíacos eles são constituídos de 4 elementos, né? 4 elementos: fogo e ar, terra e água. Esses são os elementos que compõem os signos, né? Então eu tenho 3 signos de terra, 3 signos de água, 3 signos de fogo e 3 signos de ar, totalizando 12 signos. Então, são 4 elementos com 3 nuances, né? Eu tenho 3 tônicas diferentes, né? Essas tônicas diferentes vai ser os signos fixos. Eu tenho uma tônica que seria uma tônica... Eu tenho as outras 2 tônicas, né? Que uma representa algo mais inicial e a outra tônica representa algo mais finalizador, por assim dizer, né? Que aí seriam o, o cardinal e o mutável, né? Então eu tenho 4 signos fixos, 4 signos cardinais e 4 signos mutáveis, né? Isso distribuído dentro desses 4 elementos, né? Totalizando 12 tônicas distintas, né? Que são os 12 aspectos aos quais o ser humano deve passar, né? Os 12 estágios que o ser humano deve se iniciar. Nós podemos considerar dessa forma, tá? Como uma analogia de que o ser humano, no seu processo evolutivo, ele deve passar o estágio dos 12 signos, né? Podemos considerar de que nós deveríamos, de certa forma, encarnar em cada um dos 12 signos e vencer, né, todos os obstáculos, né, que cada um dos signos possui, né? Podemos considerar de uma forma mais genérica que cada signo possui alguns pontos positivos e alguns pontos negativos, né? E analogamente podemos considerar que, como humanidade, deveríamos encarnar em cada um dos 12 signos e em cada um deles utilizar os pontos positivos para superar os pontos negativos de cada um dos 12 signos, né? Podemos considerar isso como uma forma da iniciação humana, né? Um outro exemplo da importância do número 12 nós temos na figura de Jesus, né? Que teve como companheiros em seu trabalho, né, em sua missão, os 12 apóstolos, tá? Onde cada um dos 12 apóstolos representavam uma tônica diferente, né? Podemos considerar, né, aqui nós estamos falando de considerações e analogias, né? Onde que cada um dos apóstolos possui a tônica de um dos signos distintos, né? Então, os 12 apóstolos representariam as próprias 12 constelações, né? Cada um dos apóstolos com uma tônica diferente, né? As 3 tônicas de fogo, as 3 tônicas de ar, as 3 tônicas de terra, as 3 tônicas de água. E todos eles a serviço, né? Todos eles em companhia
de Jesus, que seria esse ponto central, né? Voltando para a pirâmide, nós podemos considerar que cada um dos apóstolos representa um canto de um triângulo, né? São um total de 4 triângulos, né? Cada apóstolo representa o canto, né, de um triângulo, onde esses 4 triângulos unidos formam uma pirâmide e a figura de Jesus como ponto central está no topo dessa pirâmide, né? E dentro da mitologia também fica aqui como sugestão de leitura os 12 trabalhos de Hércules, né? Ali simbolicamente também está expressando dentro dessa mitologia essas 12 tônicas, né? Essas 12 tônicas em que o herói grego Hércules ele precisa passar por esses 12 desafios, né, para se superar. Estamos falando realmente do processo de iniciação dessa figura de Hércules. Prosseguindo, eu vou pular alguns números, tá? E chegamos no valor 22. O valor 22 ele tem um simbolismo de grande valia, né? O 22 ele vai nos representar esse duplo 2. Então são 2 vezes a própria polaridade, né? 2 vezes o número 2 manifestado. O número 22 ele tem uma estreita correlação com o próprio tarô, né? O tarô nós temos uma estrutura total de 78 arcanos no tarô, né? 78 arcanos que compõem o tarô completo, onde eu tenho 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores. Os arcanos maiores, como o próprio nome diz, eles representam mistérios maiores, eles representam um ponto de maior evolução, de maior hierarquia, né? E o número 22 é um número que vai expressar esses 22 arcanos, né? Então ele é um aspecto de uma grande materialidade espiritual. Eu tenho tanto essa força do espírito, né? Quando eu penso no número 22, se eu sintetizo esse número 22 para um único dígito, eu obtenho o número 4, né? Já falamos bastantinho sobre o número 4. Dentro do tarô nós vamos nos deparar com esse arcano maior, que vai representar o número 4, que é o arcano do imperador, né? É a própria figura de Júpiter, né? Ele representa o rei do mundo, o arcano número 4, o imperador. Então, esse arcano, o arcano número 4, ele é a própria síntese do tarô maior, né? Do próprio número 22. Então, o valor máximo que o tarô pode nos entregar é o próprio número 4, né? É o próprio número 4. Então, ele é um grande, por isso citado aqui, né? Um grande aspecto da materialidade espiritual. Nós temos essa distinção do espírito e da matéria, mas essa tônica do 22, ele pode sim ser reduzido ao número 4, que é um número muito correlacionado à própria matéria. Mas aqui, como estamos falando de mistérios maiores dentro do próprio número 22, ele é uma matéria, mas é uma matéria espiritual de grande potência, né? De grande valia. Então o 22 ele é própria representação do grande arcano, né? É o grande arcano. Tanto pensando no arcano 22, né? Que vai representar a vitória de toda a saga do herói, né? Vai representar a própria conquista desses 22 degraus da alta iniciação.
como ele vai representar o grande arcano através do próprio arcano imperador, né? É a própria figura do grande arquiteto do universo, de Deus, de Júpiter, ou qualquer outro simbolismo que você prefira, tá? Então, 22 é aquele que atingiu o ponto mais elevado, dominando toda a matéria, né? Então, 22 cai para o número 4, só que como estamos falando de sublimação, né? Já é aquele ponto de uma grande materialidade, mas não é uma materialidade que me engole, que me traga, mas sim do momento da materialidade ao qual já está dominada, já está. Eu já não sirvo mais a ela, mas sim eu uso dela para o meu próprio crescimento, né? Então, no tarô ele vai representar essa figura da vitória, como já dito, né? A vitória de todas as nossas imperfeições, de todas as nossas falhas, de todas as nossas faltas, é a própria vitória do ser humano sobre o ser humano, né? Mas não do ser humano sobre outro ser humano, e sim do ser humano sobre ele próprio, né? Isso é o símbolo do 22, né? É a conquista de si mesmo. Partindo para o número 33, né? É um número de grande simbolismo também. O número 33 ele tem como raiz o número 6, né? É a somatória do 3 mais o 3 vão formar o número 6. Então ele vai representar a sexta parte de 7 partes, né? Como nós vimos, a tônica evolutiva, né? É a tônica do número 7. E quando eu tenho o número 6 expresso dessa forma, como 33, por exemplo, eu posso interpretá-lo como essa sexta parte de 7 partes, né? Então falta apenas um sétimo para a completude total do trabalho, né? Então, o 3 e o 3, né? Analisando separadamente, o número 33 formado por 2, 3. Número 3 nós vimos anteriormente que ele vai representar o filho, né? Então ele tem esse simbolismo da manifestação. Então o 33 eu posso considerar também como o filho do filho, né? Então ele é o símbolo do do neto, né? Do neto da grande hierarquia já. Se eu pego, por exemplo, o panteão grego para análise, nós vamos pegar muitas vezes a figura do herói, né? O herói como aquele símbolo de um ser humano que tem uma parcela divina nele, da sua própria constituição, né? Então ele já está, de certa forma, representando o filho do filho, né? Porque dentro dessa hierarquia nós temos a construção dos titãs, né? Que precederam os deuses. Os deuses chegando, né, no seu momento de apogeu, né? Os titãs representando o próprio avô, né? Aí nós temos a figura do Saturno grego, ou a figura do Cronos, o Saturno romano, né? E o Cronos grego. Isso como uma representação do avô. Então, essa primeira linhagem. A segunda linhagem, ele vai representar os deuses do Olimpo. E aí eu tenho a figura de Zeus. E aí, como terceira camada, né, terceira geração, que aí vai ser esse 3 de 3, né, o filho do filho, aí eu tenho essa linhagem de heróis, como até mesmo
próprio Hércules já citado, né, que era filho de Zeus, né? Então 33 ele vai trazer essa tônica, né, do filho do filho. 33 eu também posso olhar para ele como 3 vezes 3, né? Também é uma outra interpretação ao qual eu posso aplicar, que seria com outro tipo de operação matemática. Nós vamos detalhar um pouquinho mais essas operações matemáticas a seguir. Então, 3 vezes 3 eu tenho o próprio 9, né? O próprio símbolo dessa completude, dessa manifestação completa, né? Então, isso já seria a nossa terceira manifestação do absoluto, né? Esse 9, 3, 3 e 3. Número 33, por isso, toda essa parte mística, né? A mística verdadeira, a mística espiritual, desse valor do 33 com a idade em que Jesus passou pelo seu suplício, né? Então é o próprio processo de transformação do ser humano, né? O número 33 ele representa essa transformação da sublimação, né? Esse crescimento, né? Essa evolução do ser humano, né? Por isso essa coligação desse valor com a idade do suplício de Cristo, né, seu grande sacrifício, né, ou o seu grande sacro ofício, né, e até mesmo por isso esse número é o número ao qual corresponde ao grau máximo dentro da maçonaria, né, essa estrutura hierárquica maçônica onde o seu desenvolvimento é dado por graus, por etapas, né, e o grau máximo é esse grau 33, né? Seria o momento em que o ser humano já conseguiu se superar, né? Já conseguiu se lapidar até chegar nesse ponto de evolução, né? Agora nós chegamos no último número ao qual eu separei, que é o número 40. O número 40, ele é um outro número que tem um alto simbolismo dentro dos estudos cabalísticos, né? Esse número 40, ele é um símbolo que representa uma transformação, né? Um processo real de desenvolvimento do ser humano, né? Então ele é um símbolo de vida e morte. Quando falamos desse valor 40, né? Ele existe uma letra cabalística que vai representar o número 40, que é a letra Mem. Ela tem tem alguns simbolismos, né, como a água, né, a água realmente como uma fonte tanto de vida como de morte, né, um processo de transformação, e também como origem da própria palavra mãe, né, esse man. Então, que também seria um canal de vida, né, um canal de, de criação, né? Um canal de real criação, né? 40 ele está extremamente ligado à superação do valor humano, né? A entrada do valor angélico. Dentro da própria Kabbalah nós temos o caminho das 50 portas de Binah, né? Como eu falei, o meu objetivo aqui não é entrar tão a fundo nesse estudo dentro da própria Cabala, mas algumas coisas vale a pena ser ditas, né? Então, essas 50 portas de Binah, elas são 50 degraus evolutivos, né? Onde cada degrau conta com uma tônica de 10 degraus, né? Então eu tenho uma primeira etapa que vai do 1 ao 10,
Eu tenho do 11 ao 20, do 21 ao 30, do 31 ao 40, do 41 ao 50, né? Nessa primeira etapa é todo o processo de evolução do reino mineral. No segundo, eu tenho a evolução do reino vegetal. No terceiro, a evolução do reino animal. E no quarto, a evolução do ser humano, né? Então, esse processo do ser humano, ele está do 31 até o 40, né? Dentro dessas 50 portas de Binah, ou 50 degraus de Binah, né? Então, do 31 eu teria o homem mais baixo, né? Teria o ser humano mais involuído, né? Um ser humano primitivo. E no 40 eu tenho o ápice da evolução do ser humano, né? Do 41 ao 50 eu tenho o processo de desenvolvimento do anjo, né? Então, o que a Kabbalah nos demonstra é essa máxima possibilidade, né, da evolução dos reinos, onde o número 10 ele é o ponto de transição do primeiro para o segundo. Então, seria a transição do mineral para o vegetal. O número 10 ele vai me representar um mineral que ele tem atributos vegetais. No 20, eu tenho a transição do vegetal para o animal. O 20 ele me representa aquele vegetal tão desenvolvido, tão transformado, que ele possui atributos animais. No desenvolvimento do animal, quando eu chego no valor 30, eu tenho aquele animal que tem atributos humanos. E o 40 ele vai me expressar o ser humano com atributos angélicos, né? O ser humano que ele está bem num ponto divisor entre homem e anjo, né? Então, por isso um simbolismo muito grande desse próprio número 40, né? O 40 ele representa já esse ser humano transformado. Ele ainda possui a sua constituição humana, mas com os atributos angélicos em latência, em possibilidade já, possibilidades reais, né? O 39, né, que já vem antes desse próprio número 40, o 39 ele já me tem a tônica do homem perfeito, né? Então, no valor 39, eu estou falando de um ser humano perfeito. Um ser humano totalmente desenvolvido e acabado. O seu próximo estágio, né, passando de 39 para 40, já é realmente esse ser humano com um princípio angélico vivo dentro dele, né? Então, isso é simbolizado em algumas passagens bíblicas, como, por exemplo, os 40 dias no deserto, né? Esse processo ilustrado na Bíblia demonstra a própria transformação, né? A própria última iniciação que Jesus passou para se tornar o próprio Cristo, o iluminado, Crestos, né? E isso também está simbolizado com Moisés, né? Tendo passado esses 40 anos do deserto, conduzindo o povo de Israel, saindo do Egito, né? Até a terra prometida que seria a Canaã. Então, ele também está demonstrando um caminho, né? Através de um simbolismo, através tanto de uma passagem real quanto de uma passagem simbólica, né? No momento em que o real e o simbólico se confundem e que representa a própria iniciação de muitos seres, a própria iniciação de Moisés, como um caminho que o ser humano pode seguir, né? Então, quando pegamos trechos bíblicos assim, eu sempre tento tomar o máximo de cuidado, porque
As interpretações, elas podem ser muito perigosas, né? Podem ser muito perigosas no sentido da deturpação, da impregnação com o viés, e então a gente deve estar atento, porque algumas coisas são reais, são físicas, como realmente aconteceram, outras coisas são simbólicas e muitas coisas são ambíguas, são reais e simbólicas ao mesmo tempo, né? Mas o valor 40 ele é expressado, né, a, a- como eu mesmo já disse, né, o próprio processo simbólico de vida e morte, ou de morte e vida, né? Morte de um ser para o nascimento de um ser renovado e já evoluído, né? E próprio valor 40, né, quando partimos daí para escolas esotéricas e estudos orientais, esse valor 40 ele está diretamente atribuído com a ascensão de Kundalini, né? Então essa força do 40 vai representar no ser humano, né? Uma própria representação no ser humano, com o aquecimento, né? O fogo serpentino que sobe e aquece o meu sangue, né? Meu sangue passa por um processo de transformação, o meu próprio corpo passa por um processo de transformação e de desenvolvimento, elevando a temperatura corporal, né? Nossa temperatura corporal média é de 36 a 37 graus, onde 38 graus já é um estado febril, né? E 40 graus já é um estado de febre muito intensa que leva o ser humano a delírios, a alucinações, né? Porém, esse processo de desenvolvimento, o processo de acender esse fogo serpentino, né, a Kundalini, e fazer com que ele desperte dentro de nós, por ele ser um processo consciente e controlável, a temperatura do nosso corpo, né, de todo o nosso metabolismo e principalmente do nosso sangue sobe até 40 graus, mas nós não entramos em um processo de delírio ou de alucinação, nós sim abrimos as nossas portas perceptivas e sensoriais para enxergarmos uma realidade muito mais sensível, muito mais sutil do que a própria realidade material, né? Então, o próprio número 40 está ligado à temperatura de Kundalini em seu processo de ascensão, né? Esses foram alguns números dos quais eu separei. Como eu disse, haveria muitos outros de relevância, de grande relevância, a serem citados, mas eu me limito a parar aqui neles, porque eu ainda quero trazer uma outra tônica aqui, né? Um outro viés que envolve essa matemática oculta, que são as operações mágicas das equações, né? Então, as equações, elas são uma representação. Quando eu faço um cálculo matemático, eu estou realmente tentando calcular alguma coisa, né? Eu estou calculando alguma coisa. Eu tenho que fazer uma conta e eu vou usar quatro operações básicas, né? Que é a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão, né? Mas ocultamente elas vão me representar operações mágicas, né? Cada equação, cada tipo de operação que eu faço é um tipo de magia diferente, né? Seja na adição, na subtração, na multiplicação e na divisão. Também não vou me estender muito aqui nesse material em específico, mas eu gostaria pelo menos de apresentá-lo a vocês. Então, dessas quatro operações, né, adição, subtração, multiplicação e divisão, duas dessas operações elas possuem fatores positivos e duas
possuem fatores negativos. Salvo lembrar que positivo e negativo representam uma polaridade, né? Isso não quer dizer que positivo é bom e negativo é ruim, né? Positivo e negativo provém da própria polaridade, né? E isso representa o quê? São dois aspectos de uma mesma coisa. São duas faces de uma mesma moeda, né? Então, quando partimos para tais estudos, sempre devemos ter em mente isso, né? Nós somos permeados em um mundo em que nos ensina, nos incentiva que positivo é bom e negativo é ruim e que a gente deve acabar com o que é ruim, né? E não é bem assim. Nós devemos sim buscar transformar em nós mesmos, né? Em nós mesmos, dentro de nosso ser, nós devemos buscar transformar os nossos fatores negativos. Nós usamos os nossos fatores, nossos atributos positivos para transformar esses atributos negativos que estão presentes dentro de mim. Mas no mundo da manifestação, positivo e negativo sempre vão existir porque são duas faces do mesmo Senhor, né? Então, deixando parênteses de lado, né? São dois fatores positivos dentro dessas operações matemáticas. Os positivos são adição e multiplicação, tá? E os dois fatores negativos são subtração e divisão. Então, cada uma dessas quatro operações matemáticas, cada um desses quatro tipos de equações diferentes que eu posso desenvolver, cada um deles vão estar trabalhando aspectos distintos, né? Onde dois deles têm um atributo positivo, porque eu estou construindo, e outros dois deles eu estou trabalhando aspectos negativos, porque eu estou destruindo, né? Ou, melhor dizendo, no positivo eu estou ampliando e no negativo eu estou reduzindo, né? Então, dentro da adição, a adição é a arte da soma. Compor um valor junto de outro para a obtenção de algo superior. Então, eu tenho dois números. Eu vou somar esses dois números e eu vou ter um resultado final. Eu vou ter uma síntese da soma desses dois números. Então, eu tenho duas coisas diferentes e eu somo essas duas coisas para construir uma terceira, né? Essa coisa terceira que eu vou construir, ela possui o valor de uma mais a outra, né? Então isso seria o processo da soma, né? Eu construo juntando um com o outro, né? E eu crio uma terceira coisa que seria um algo superior, né? Eu tenho uma segunda equação, né? Eu tenho uma segunda forma de magia positiva, que é a magia da multiplicação, né? Aqui eu tenho a arte de multiplicar, eu gero múltiplos, eu aumento escalonadamente as coisas, eu tenho a própria razão da manifestação, né? O que tudo isso vai querer me simbolizar, né? Eu tenho uma criação de muito mais coisas a partir desses dois fatores que eu tenho, né? Eu tenho, por exemplo, o 3 e o 3. Aí eu multiplico 3. Se eu somasse 3 mais 3, eu teria um resultado que seria o valor de número 6. Isso me conduziu a um caminho, né? Eu somei esses dois e obtive o valor de número 6. Então, a soma desses dois, ele me permitiu construir o número 6. Agora, no momento que eu passo por um processo de evolução, de multiplicação do 3 vezes o 3, eu tenho um desenvolvimento escalonado, onde o meu 3 vezes 3 vai me dar um resultado de 9, né? Ou eu posso ampliar um pouco mais isso, eu posso pensar no fator do 12.
Eu tenho 12 como todo o simbolismo que o meu próprio número 12 ele vai me representar. Se eu somar 12 mais 12, eu tenho um total de 24. Então eu tenho um fator que é a soma de 12 mais 12. Eu tenho um potencial aqui, né? Ele mantém uma razão proporcional ainda ligado com o meu número 12, mas é um resultado da soma desses dois valores. Agora, se eu pegar o meu 12 e multiplicar por outros 12, se eu entrar nesse processo de multiplicação, eu vou ter um aumento escalonado onde esses meus dois 12 vão se transformar em 144. Então, esse processo de multiplicação, eu consegui construir algo que me traz um crescimento muito maior, né? Um desenvolvimento escalonado muito maior. Pelo fato de eu ter multiplicado, eu criei múltiplos através desses dois valores, né? Então, quando falamos da multiplicação, eu estou criando múltiplos a partir de 2 ou múltiplos a partir de 3, né? Quando eu estou somando, eu estou apenas agregando um ao outro, certo? Entrando nos dois fatores negativos, o primeiro deles eu tenho a subtração. Então aqui eu tenho a arte da redução. Eu vou decompor um valor de outro. Eu vou obter algo inferior ou de menor valor. Então eu possuo dois valores distintos e eu vou subtrair um do outro. Matematicamente, por exemplo, né, pegando aqui uma situação, né, matematicamente eu posso fazer o cálculo, tá, de 3 menos 12. Né? Matematicamente eu posso fazer isso. Eu posso pegar 3 menos 12. Isso vai me dar o resultado de menos 9. Matematicamente isso é possível. Agora, dentro da vida real, não. Né? Dentro da vida real, não. Por quê? Pegar o exemplo clássico da escola, onde falamos das maçãs. Matematicamente é aceitável que eu tenha 3 maçãs, alguém venha e pegue 12 maçãs de mim e eu fique devendo 9 maçãs. Matematicamente, eu posso fazer isso. Eu posso explicar dentro dessa forma. Porém, realisticamente, é impossível fazer isso, né? Não tem como eu ter 3 maçãs, alguém vir e pegar 12 maçãs de mim e eu ficar devendo 6 maçãs para essa pessoa. Então, dentro do mundo físico, existem as limitações da abstração, né? Dentro do mundo físico vão existir as limitações da própria magia, por causa dos limites físicos, né? O que eu consigo fazer aqui dessa forma? Eu consigo sim tirar 3 maçãs de 12 maçãs. Então eu nunca posso tirar mais do que existe, né? Eu não consigo extrair mais de lá do que lá possui, né? Então isso é um ponto onde existe uma distinção entre a realidade e a própria abstração, né? Então, mas basicamente é isso, né? Essa arte da redução, eu vou retirar uma parte de algo, né? E é uma parte fixa, né? Eu estou tirando 3 de 12. Agora, quando pegamos o último exemplo aqui, o último estágio, que seria o estágio da divisão, é realmente a arte de fracionar. Eu divido algo em partes iguais para outro algo, né? Então eu fraciono. Se eu tenho o meu número 12 e eu diminuir 3, né? Eu tenho 12 e tirei 3 desse 12, ficou apenas 9. Né? Eu tirei 3 de lá e lá ficou 9. Agora, no momento da divisão, eu vou fracionar em partes iguais.
Se eu tenho 12 e uso esse processo da divisão, eu estou fracionando esse 12 em 3 coisas. Porque eu estou usando a tônica do número 3 em cima desse 12. Então eu estou quebrando esse 12 em 3 coisas iguais. E isso vai me dar o resultado do número 4. Então eu fracionei esse 12 em 3 partes de 4. Né? Então isso seria esse processo da própria divisão. Eu fraciono em formas iguais, né, distribuídas, e vão ser divididos em quantas formas, em quantas partes, de acordo com a tônica ao qual eu aplicar, certo? Então, outro exemplo, eu tenho 20 coisas lá, indiferente do que é, e eu vou utilizar a tônica do 5. Então eu vou dividir esse 20 em 5 coisas. Cada uma dessas coisas vai possuir a mesma essência do 20, né? Mas estão fracionados em 5 partes. Se eu decompus esse valor do 20 em 5 partes iguais, cada parte vai possuir o valor de 4, né? Se eu utilizar daí o fator da multiplicação, né, onde eu tenho essas 5 partes de valor 4 e eu uso essa tônica do número 5 sobre ela de novo, né, isso estava fracionado em 5 partes distintas, eu vou reagregar essas 5 partes e aí eu tenho novamente o valor 20. Então aqui, quando estamos falando de divisão e multiplicação, nós estamos falando da arte do solver e do coagular, né? Aqui o próprio procedimento mágico da alquimia, né? Do solve e coagula. Então eu desmancho no solver, eu solvo, né? Eu desintegro isso, solvendo, e eu coagulo, eu reaglutino, eu reúno essas coisas de novo. Óbvio, porque é que eu vou solver e coagular? Para passar por um processo de transformação. Eu preciso desmanchar tudo isso para que ele deixe de ser o que é, né? Eu posso, por exemplo, fazer isso para separar as impurezas, né? É o próprio processo que é utilizado na química. Por exemplo, quando falamos de química de materiais, quando falamos de ciências de materiais, eu pego um mineral qualquer, eu pego uma rocha de óxido de ferro, né? Então essa rocha ela possui muitas partículas de ferro nela, só que existe muitas impurezas junto com esse minério de ferro. E o meu objetivo é extrair o ferro. Eu quero utilizar esse ferro na indústria, por exemplo. Eu preciso solver esse minério de ferro. Eu vou desmanchar ele, eu vou derreter ele, eu vou usar essa magia da divisão. Eu vou fracionar ele em diversas partes iguais, solvendo. Nesse processo, eu posso retirar as impurezas dele, eu posso tirar todos os outros contaminantes que estão ali, para que eu o coagule novamente, para que eu faça a parte mágica da multiplicação. Então eu vou reaglutinar, eu vou reunir tudo isso daqui de novo. Então, onde eu tinha um minério de ferro bruto, eu tinha esse óxido de ferro ali, eu tinha essa estrutura rochosa compondo muito ferro. Eu desmanchei ele, tirei aquilo que não me interessava, eu passei por um processo de magia nesse ferro e reaglutinei ele em algo novo. Algo novo não, ele permanece sendo ferro, só que transformado. Eu fiz um processo de purificação nele. Dentro dessa
desse processo mental, se você estiver visualizando isso, estiver imaginando isso, você pode me questionar que eu não tenho mais a mesma coisa, né? Porque existia, sei lá, 100 quilos de minério de ferro e eu passei por esse processo dissolver e coagular, e esses 100 quilos de minério de ferro me resultaram em 60 quilos de ferro. Eu tenho menos, teoricamente eu tenho menos, né? Só que qual era o meu objetivo? O meu objetivo era o ferro. Então o ferro em si ele só passou por um processo de transformação e purificação. Eu tirei daquele minério que não era ferro, eu tirei do ferro que não era ferro e mantive apenas o que realmente me interessava ali. Então isso é o próprio processo da lapidação, o próprio processo da transformação. Então esse processo ele é feito por esses dois fatores, né? Da divisão e da multiplicação. Então eu divido para separar, para passar por um processo de transformação, e multiplico para reaglutinar, né? Para reconstruir aquilo que foi desmanchado. Dentro do processo da soma e da redução, eu realmente posso utilizar apenas para agregar coisas, a soma, né? Eu vou somando isso, com mais aquilo, para que eu vá agregando, para que eu vá construindo um algo maior, passo a passo. E eu posso utilizar do processo da subtração para ir reduzindo, para ir lapidando, né? Eu vou tirando um pouquinho disso, tiro mais um pouco disso, tiro mais um pouco disso, realmente com a intenção de reduzir os fatores, né? Quando eu falo da alma, por exemplo, eu vou utilizar esse processo da subtração para vir retirando de mim as minhas faltas, os meus defeitos, né? Eu vou utilizando o processo da adição para vir adicionando à minha própria alma mais virtudes e mais valores, né? Como eu vou fazer isso? Eu não consigo colocar dentro de mim algo que não está dentro de mim, né? Mas eu consigo por um processo de transformação, onde eu transformo um vício meu em uma virtude, né? Eu transformo uma falta em um acerto, né? Então, dentro deste processo, simultaneamente, né? No mesmo momento em que eu diminuo uma virtude, eu aumento uma qualidade. No mesmo tempo em que eu no momento que eu diminuo uma falta, né? Uma falha, um vício, eu vou adicionar uma qualidade em mim, eu vou adicionar uma virtude. Então, é um processo automático. No mesmo momento em que eu reduzo, eu estou adicionando, né? Só que eu reduzo de um lado e adiciono do outro, né? E aí esse processo da multiplicação, isso nós estamos falando de algo bem mais humano, né? Adição e subtração. Quando falamos de processo da multiplicação e da divisão, aí já se trata de um aspecto muito superior, né? É algo que nós, como seres humanos, temos essa capacidade também, mas é algo ao qual nós já estamos mais limitados, justamente pela nossa capacidade, pelo nosso potencial. Geralmente o que nós conseguimos realmente fazer é o processo da soma e da subtração, né? Eu dei esse exemplo das virtudes e dos vícios, mas nós usamos isso continuamente em muitos outros fatores da nossa vida, né? Já realmente processos da multiplicação e da divisão, eles também são possíveis, só que eles requerem uma capacidade ao qual é difícil que a gente aplique isso, né? Então, basicamente, muito superficialmente, esses são algumas explicações sobre esses processos que se relacionam às operações matemáticas, né? As equações matemáticas. E aqui eu separei uma
pequena frase para concluir esse conteúdo ao qual nós desenvolvemos, né, da própria matemática oculta. Pegando o gancho, essa parte da magia das equações, eu gostaria de deixar essa frase em que Deus se multiplica na manifestação e se divide em essência, né? Então aqui ele aplica esse próprio processo da multiplicação e da divisão simultaneamente. Eu espero que esse conteúdo tenha de alguma forma servido no seu crescimento, no seu desenvolvimento, ou pelo menos no seu interesse por tais temas. Certamente tudo que foi discorrido até agora sobre números se passa apenas de um breve vislumbre do que tudo isso pode nos apresentar. Existe muito mais além disso do que foi falado, né? Muito mais disso do que eu mesmo possa entender ou compreender, né? E mesmo que pudesse entender muito além disso, ainda assim existiria a limitação da própria comunicação para expressar profundas verdades. Recomendo que você faça as suas próprias reflexões, faça suas próprias análises, tire suas próprias conclusões sobre esses temas e dialogue consigo mesmo, buscando extrair o máximo de conhecimento sobre os números, sobre essas operações matemáticas. O que foi dito aqui é única e exclusivamente uma pincelada do que eu já pude, do que eu pude compreender sobre isso, né? E em momento algum eu quero que você imagine que isso é a verdade absoluta, porque representa apenas o entendimento momentâneo que eu tenho sobre tal assunto, né? Obviamente isso está longe de ser a verdade absoluta, mas de certa forma representa a verdade para mim nesse exato momento ao qual eu estou apresentando. Agradeço imensamente a sua participação, a sua paciência e a sua disponibilidade em ouvir tudo isso que foi trazido aqui. Tire as suas próprias reflexões e aguarde um tempo até ouvir o próximo conteúdo, porque o tempo ele é fundamental, primeiramente para que seja processado tudo aquilo que foi falado aqui e em contraparte para que você possa tirar as suas próprias análises, né? Não consuma conteúdo atrás de conteúdo sem parar e refletir sobre, porque é somente refletindo sobre um tema, seja ele qual for, que a gente consegue incorporar ele na nossa essência, né? Ou até mesmo avaliar se esse tema é importante para mim, se faz algum sentido, se pode ser verdade ou não, né? A gente não pode, em momento algum, aceitar sem refletir qualquer coisa que chegue para a gente, seja algo que a gente leu, seja algo que a gente ouviu, e não importa quem quer que tenha falado, né? É preciso passar sobre o crivo da nossa análise, da nossa reflexão. Então, aguarde uns dias antes de ouvir o próximo conteúdo. Agradeço a sua participação. Fiquem bem, um grande abraço e até o próximo capítulo, onde falaremos sobre a magia das formas. Será o último tópico desenvolvido sobre a numerologia oculta.